Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula do nosso workshop. A gente está na nossa terceira aula e nas últimas aulas a gente criou o nosso repositório do projeto no GitHub, iniciamos o nosso projeto Vue, também configuramos os plugins, o Vuetify principalmente, fizemos uma telinha inicial para a nossa aplicação. E para essa aula a gente vai fazer o cadastro do usuário da nossa aplicação e também o login por e-mail utilizando o Firebase. Então, como vai ser as telinhas que a gente vai desenvolver? A ideia é que elas fiquem o mais parecidas possíveis dessas telinhas aqui, tá? Então, essa aqui seria a nossa tela de cadastro. Então, o nosso cadastro do usuário vai ter um nome, um e-mail, a senha e vai ter a confirmação de senha aqui na tela também, né? Para o usuário confirmar. E vai ter esses dois botõezinhos, né? Que é pro caso da pessoa já ter uma conta, ela vai ser direcionada para a tela de login. E pro caso de entrar com o Facebook, a gente fez uma pequena alteração aqui com relação ao login com o Facebook, porque a nossa ideia inicial era que nessa aula a gente já faria o login com o Facebook, né? Entrar com o Facebook. Mas a gente fez uma pequena alteração e moveu essa aula para o final, quando a gente for fazer a hospedagem do nosso site. Deixa eu voltar aqui. Então ele estava aqui, né, junto com o cadastro e o login. E aí eu movi para fazer junto com a hospedagem da aplicação, porque é mais fácil você configurar a aplicação no Facebook, porque para o login com o Facebook funcionar, a gente tem que criar um app lá no Facebook Developers. E é mais fácil a gente conseguir fazer essa integração e testar tudo certinho no login quando a gente já tem uma aplicação hospedada, porque ele vai usar a URL da nossa aplicação, tá? Então, por isso que a gente moveu aqui para o final. Mas vamos ter ainda o login com o Facebook, fiquem tranquilos. Essa aqui vai ser a nossa telinha de login, tá? Então, ela é bem simples, ela vai ter o e-mail e a senha. É um botãozinho de entrar e aqui, ao contrário da outra tela, né, ele vai falar que não possui a conta e aí se clicar vai ser direcionado para a tela de cadastro. E também tem o login com o Facebook, tá? E aí o que vamos fazer, né? Então a gente vai criar a tela do cadastro e a tela do login, adicionar e configurar o Firebase no projeto. Então a gente vai instalar o Firebase, fazer as configuraçõezinhas, tanto no nosso projeto quanto no console do Firebase, né, que precisa para funcionar. Vamos fazer o login e o cadastro com Firebase normal, né, também. Aqui na parte do material de apoio eu deixei 2 links só, que vai ser mais o que a gente vai precisar durante a aula, que é o link já direto para o componente de formulários do Vuetify e o link para o campo, o mini componentezinho do password, que a gente também vai usar. A maioria das coisas, na verdade, tudo que a gente vai utilizar para essa aula, né, são coisinhas do Vuetify. Então, é um framework muito poderoso nessa questão dos componentes. E aqui, ó, o formulário, ele já vem com validações, por exemplo, o nome é obrigatório, o e-mail tem que ser um e-mail válido. Tipo, enquanto eu não escrever um e-mail que tem um formato minimamente válido, tipo, aí ele vai aceitar. Então a gente vai usar esses formulários aqui do Vuetify. E aqui o password também a gente vai utilizar, porque aqui ele não deu nenhum exemplo, mas ele tem aqui o componente do password, que também já vem com algumas validações, ele já vem com esse olhinho para você olhar a senha, vem com a validação de mínimo de caracteres, então a gente vai aproveitar bastante desse recurso, tá? Até porque não é bem o foco, né? O foco aqui é a gente conseguir fazer o login e o cadastro, mas essa parte de layout é sempre legal a gente saber como fazer. Então, o Vuetify facilita muito nessa parte pra gente, né? E aí, pra gente utilizar, por exemplo, aqui o formulário de componente, ele sempre tem em todos os componentes daqui da documentação dele, ele sempre tem essa opçãozinha aqui de ver o código. E aí você copia as partes que você vai precisar. No caso, por exemplo, a gente vai utilizar esses 2 componentes iniciais aqui, que é o nome e o e-mail, que é o que a nossa aplicação tem, o nome, e-mail, aí tem o campo de senha e confirmação de senha.
Daí a gente vai copiar essa parte e o restante, do restante aqui a gente vai precisar também desse botão, que vai ser o nosso botão de criar conta aqui. Então, assim, é tudo da documentação aqui, dos componentes, a gente vai aproveitando e adaptando conforme a nossa necessidade. E aí aqui, nessa parte de script, é a parte que vai fazer funcionar também. A gente sempre precisa dar uma olhada aqui. Por exemplo, ele fala que o vModel aqui do form, que é o que vai dizer se esse formulário é válido ou não, ele tá aqui no data, então a gente precisa sempre lembrar de dar uma olhada aqui e ver se não tem alguma coisa que a gente precisa. E aí dessa parte aqui é basicamente isso, a gente vai fazer daqui a pouquinho já isso aqui na mão junto, mas é mais para explicar, né, e para mostrar para vocês, né, as coisas que dá pra gente utilizar. Aí aqui tá a nossa aplicação que a gente desenvolveu. Aqui já está um pouquinho mais estilizado do que a última aula, que eu lembro que eu tinha comentado, né, para vocês tentarem fazer essa parte de estilização sozinhos e depois conferirem no GitHub a estilização completa, que já está lá. E aí, tanto essa aula quanto as próximas, eu vou tentar deixar assim meio incompleto a parte de personalização mesmo, para a gente focar mais nas funcionalidades mesmo, mais em estar funcionando do que estar bonito. E aí vocês podem aproveitar que vocês têm aqui o material, tem os assets, e tentar ir deixando mais bonitinho e adaptar do jeito que vocês querem que fique, tá? E aí agora a gente vai criar, né, a tela de criar conta e a tela de login, tá? Então, bora lá. Beleza, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar as rotas para as nossas novas telas. Então, a gente vai vir aqui em Routes, App Routes e vamos criar as duas novas rotas do nosso projeto. Então, a primeira vai ser a do cadastro, né? Então, vamos chamar de cadastro. Aqui, como esse name é o nome que vai ser utilizado no código mesmo, né? Então, vou chamar de register. E aqui vai ser o nome do componente, né? No caso a view, que a gente vai criar aqui já já. Vou copiar aqui de novo. E vou colocar o do login. Então vamos chamar de entrar. E aqui a gente chama de login. O nome da view vai ser login também. E aí vamos criar ela aqui. Aí aqui dentro de cada uma, vamos colocar um esqueletinho básico aqui só pra gente poder testar. Então vou colocar cadastro. E aqui. Aí acho que eu já devo ter falado isso antes, mas todo view, componente que a gente criar, vai ter essa mesma estrutura básica. Tem o template, que é onde vai estar tudo que vai aparecer na tela. E aqui são as configurações por debaixo dos panos, coisas que o usuário não vai ver, tá? E aqui a gente chama de register. E aí vou só copiar esse carinha aqui e colocar aqui pra gente fazer o login também. Aqui. Daí a gente vai vir aqui na nossa home. A nossa home tem aqueles dois botões, né? O botão de criar conta e o de já possui conta. O de criar conta, quando a gente clicar, ele tem que mandar para nossa tela de registro, né? E quando a gente clicar no já possui uma conta, ele deve ir para a tela de login. Então, eu vou colocar aqui @click, que é o evento de clique do botão. Isso aqui é padrão, todo botão tem. Tá, e aí vamos colocar para os dois. E aí a gente vai ter um método que vai fazer, quando clicar, redirecionar para a próxima, para a tela que a gente quer que ele vá. Então eu já coloquei aqui embaixo, ó, eu criei esse método que chama goTo. Aí ele recebe como parâmetro o nome da rota, que é esse nomezinho que a gente coloca aqui, tá? E aí o que ele faz? Ele faz this.router.push.
e o nome da rota que a gente quer que ele vá, tá? E aí, isso aqui é próprio do Vue, então é o router que vai fazer toda a magia por debaixo dos panos e te levar para a próxima tela, né? Então a gente vai colocar o nosso método ali no botão, nos nossos dois botões, vou colocar aqui GoTo, e o nome que a gente quer ir é o Register, e aqui é o login. E aí quando a gente vier aqui já no nosso site, se a gente clicar para criar conta, ele já vai aparecer aqui o cadastrozinho, né, a div que a gente criou. E se a gente voltar para a tela de login, também vai aparecer aqui certinho. Daí agora é só construir, né, o visual mesmo da tela. Tá, então vamos começar aqui pela nossa tela de cadastro. Eu vou tirar isso aqui. E eu vou pegar algumas partes prontas aqui já, pra gente não perder tanto tempo com uma estilização simples, tá? Mas a gente vai continuar seguindo a mesma estrutura que a gente tem, inclusive essas próximas telas que a gente vai desenvolver, elas são muito parecidas com a home, né? Tipo, em questão de estrutura, por exemplo, as duas têm, de um lado tem uma imagem, do outro lado tá os botões ou o texto, então é muito parecida, a ideia é a mesma que a gente vai fazer, só vai mudar as coisas que tem dentro. Então, a gente vai ter o VRow, que é um componente do Vuetify que a gente já utilizou antes, né? Então ele vem aqui, tá vindo aqui com algumas configurações, mas é configurações que a gente já utilizou, tá? E aí o nosso componente vai ter duas colunas, né? Uma coluna que vai ser a imagem e a outra coluna que vai estar o nosso formulário. Deixa eu pegar a outra coluna. Essa outra coluna eu já vou colocar com as imagens. Opa. Tá. Aí, não pode esquecer de importar os assets, ó. Aqui no caso só tem o asset da home, que é essa imagem aqui. Então eu vou colocar os outros dois assets que a gente vai precisar. Arrastar aqui para cá as outras duas imagens que a gente vai utilizar, que vai ser a fotinho da tela de login e a de registro, tá? Então essa aqui é a nossa estrutura básica que a gente vai ter para nossa tela de registro, tá? Eu vou copiar isso aqui e já colocar tudo aqui dentro do login, porque é a mesma coisa. Aqui a gente vai trocar aqui para imagem de login. E aí, atualizou a tela, a gente já tem a imagem aparecendo aqui na coluna do lado. Essa parte aqui é a parte onde vai o nosso formulário, né? Deixa eu ver aqui como tá a do login, também a outra imagenzinha. Criar conta, essa imagem. Tá, o nosso próximo passo, aqui dentro dessa coluna aqui, que vai ser onde vai aparecer o nosso formulário, a gente vai criar um card, que é outro componente do Vuetify, que a gente já utilizou aqui antes. Então não é uma grande novidade, tá? Então a gente vai colocar aqui a propriedade nele de Elevation 0, que vai tirar o shadow que fica em volta. E aqui tem a gente vai colocar a class que vai dar um padding. O Vuetify tem um monte de classes de CSS já meio que prontas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse PR6 significa padding right 6. Então quer dizer que ele vai, né, distanciar do lado direito em 6. Tá, se a gente vier aqui no site do Vuetify, na parte de grid, deixa eu achar aqui, grid system, também vai ter as configurações das colunas, que no caso aqui a gente está usando, por exemplo, a nossa coluna, quando estiver nas telas que forem large, né, vão ser 4 colunas. E quando forem telas de tamanho médio, vão ser 12 colunas. Para quem nunca utilizou um framework desses de CSS, né, primeiro front-end, o Vuetify, o Bootstrap, eles trabalham sempre com 12 colunas. Isso significa que ele pega a sua tela e divide em 12 colunas assim na vertical. E aí esse é o número de colunas que vai ter, por exemplo, que vai aparecer, né, para os componentes que vão estar aqui dentro dessa coluna. Então aqui no caso ele vai ocupar 4 colunas quando for telas large.
aqui, ó, se for ver, ele tem uma definição das resoluções de cada tela, quando é XS, quando é SM, MD, LG e XL. Então, ele sempre vai pegar entre essas resoluções aqui a configuração que a gente colocar ali. E aí aqui embaixo, ó, tem vários exemplos de colunas, aqui, esses aqui, de configurações de coluna que você pode utilizar. Então, quando for SM, você colocar 6, MD, e aí, tipo, você pode usar isso para deixar a sua aplicação mais responsiva. Porque você pode adaptar, por exemplo, quando for a tela do celular, que é, vamos colocar aqui, a partir do MD geralmente já tem alguns celulares ou tablet. Então, por exemplo, quando for a tela do seu celular, você pode colocar para ele ocupar a tela toda, né? Porque o celular é menor, então geralmente a tela precisa ocupar tudo. Ou seja, seriam 12 colunas. Agora, por exemplo, no caso de tela de desktop, tipo do computador, o notebook, a gente colocou a configuração para ele usar sempre 4 colunas. Então aqui, ó, a gente imagina que aqui teria 12 colunas inteiras e a nossa aplicação está ocupando um total de 8, porque aqui tem 4 e aqui tem mais 4. Aí aqui em cima, se a gente vir aqui em Style, em Animations, aí tem Spacing, aqui tem todas as configurações que ele tem, tanto de margem quanto padding. Aí aqui ele mostra, por exemplo, ó, tem o P, A, e aí aqui tem os tamanhos que você pode selecionar, por exemplo, 14, ele dá um padding maior. Aí a margem, a gente pode colocar 4. Esse aqui é uma simulação para você ver como ficaria, né? Mas aí é isso que a gente está utilizando no nosso código. Por exemplo, aqui a gente está falando que o padding right vai ser 6. Quando é o A, ele aplica para todas as direções, tudo em volta. E aí tem outras configurações aqui, por exemplo, as direções, dá para usar para esquerda, para direita, para cima, para baixo, né? Aí é só selecionar e ver o que encaixa mais para você. E aqui ele mostra as conversões, por exemplo, sempre que você coloca, por exemplo, padding left 6, né, que seria o PL6, aí é o equivalente a 24 pixels da sua tela. Daí voltando aqui na nossa tela de cadastro, a gente vai fazer o resto das coisas. Tá, então tem algumas propriedades próprias do card já, por exemplo, o título que a gente vai usar. Eu já vou copiar aqui para a gente ser mais rápido, tá? Mas vocês podem fazer pausando o vídeo para dar tempo de digitar tudo, ou então copiar já do GitHub essas partes aqui, que é uma parte mais visual, né? Então não vai atrapalhar muita coisa, tá? Aí a gente vai criar componentes separados para o nosso formulário. Deixa eu voltar aqui. Criar conta. Aí ele já apareceu aqui, criar sua conta. Mas aí o nosso formulário vai ser um componente separado da nossa view de registro, porque ela ficaria muito carregada, teria muita informação. Por exemplo, o form é um componente muito grande, né? Porque tem vários campos que a gente vai ter que tratar e tem que tratar a validação e tudo mais. Então, deixaria o componente, a view de registro muito carregada. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em componentes, a gente vai criar o componente do form de registro. Então, vai chamar form register. E também vai ter o mesmo componente pro login. A gente vai usar a mesma ideia. Vocês estão vendo que já tem 2 componentes aqui que provavelmente não tem nos de vocês. A gente vai usar eles depois e aí eu explico eles certinho, tá? Coloquei o nome errado aqui, form login, tá? E aí a gente vai vir aqui no Viewify, na doczinha dele. Vamos em forms. E aí a gente vai pegar essa primeira parte aqui. E vamos copiar o que a gente precisa, né? Que até aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu criar o esqueletinho básico. A gente vai ter o form.
Beleza, aí o que mais que a gente vai precisar para nossa tela de cadastro? Falta os 2 campos de senha, né? Vamos pegar ele aqui. Aqui embaixo. Tá, então a gente vai pegar esse carinha aqui. E vamos replicar ele para ter os 2 campos que a gente precisa. Opa, essa parte de montar o formulário em si, como a gente está utilizando muita coisa do Vitify, que já está pronto, é bem copiar e colar. Isso é para vocês verem a praticidade de usar um framework front-end, né? Eu vou tirar algumas coisas aqui que a gente não vai utilizar, por exemplo, esse counter é um contador da quantidade de letras que você já digitou no campo, ó. Por exemplo, deixa eu voltar lá onde a gente estava antes, aqui. Aí esse counter aqui que ele tem, aí ele vai contando a quantidade de letras que você já colocou. Isso aí é por causa de você ter que limitar o campo, né? Por exemplo, aqui o nome só pode ter 10 caracteres. Aí você pode fazer isso também. Mas como não é a nossa intenção, eu vou só tirar. Também vou tirar as regras de nome. Ele provavelmente tem alguma regra de nome aqui. Tá, a gente não quer essa regra também. Aqui vai se chamar nome. E-mail tá certo. No password, a gente vai colocar aqui senha. Esse carinha aqui vai se chamar confirmação de senha. Aqui a gente vai colocar no mínimo 8 caracteres. E vai ser o mesmo para esse outro carinha aqui, né? Aí eu vou pegar as regras, que é essa parte aqui do script, tá? Vou pegar o formulário, que é o model do nosso form, que é esse carinha aqui. Aí a gente vai colocar tudo no data aqui, que é onde vai salvar os dados, né, que a gente tem do formulário. Aí tem o valid, a gente vai precisar de um vmodel para o name, tá? O vmodel, a variável que a gente colocar aqui vai ser a variável que vai conter a informação que está nesse field. Então, se a gente digitar alguma coisa no campo, vai ter que ter alguma variável que vai ter que pegar essa informação, né? Para a gente poder salvar e enviar para o Firebase. Aí essa variável vai ser a variável name que a gente vai criar aqui. Tá, então ele vai começar em branco. Vamos precisar do e-mail. Password e password confirmation. Aí eu vou pegar só as regras. Ele tá usando as regras para o password, né? Então a regra de obrigatório e a regra de provavelmente de quantidade mínima de caracteres que tem que ter, né? Aí eu vou pegar já para ficar mais rápido pra gente, mais certinho aqui. Então vou pegar a variável das regras, tá? Aí tem aqui a regra de obrigatório, quantidade mínima, de password match, que é para confirmar que o password é igual ao password confirmation, tá? Se não for, ele vai dar esse erro aqui de senha e confirmação de senha devem ser iguais. E aqui as regras do e-mail, que ele é obrigatório, né? E aqui é uma regexzinha só para ver se ele bate com aquele formato, tá? Se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada sobre regex, é bem legal. Mas geralmente, sendo bem sincero com vocês, a gente só copia, pesquisa qual que é a regex que a gente quer, né? A menos que seja alguma coisa muito complexa, tá? Mas no geral, sempre tem umas regex prontas, por exemplo, para e-mail, para número de telefone. E esse aqui é o texto se não tiver, né? Por exemplo, se o e-mail que inseriu tá em um formato diferente do que a regex está procurando. Ela falou que não tem esse padrão no e-mail que a gente inseriu, então ela vai dar esse erro aqui, vai falar, o e-mail deve ser um endereço válido.
Tem mais algumas coisas. Então, isso aqui. Tem mais duas variáveis que a gente vai precisar, que vão ser pros olhinhos do campo de password, tá? Então a gente vai trocar aqui. Então o show password a gente vai colocar aqui. Então é só trocar aqui tudo onde tá o show 1 aqui, que é o nome que eles estavam utilizando no exemplo lá, né? E para confirmação de senha a gente vai utilizar esse aqui. Aqui e aqui. Beleza. Aí aqui é só para vocês entenderem, ó, ele tem um evento de clique e aí ele fala que sempre que, né, tiver o evento de clique no olhinho do campo, ele vai trocar o estado, né, do show password. Então se ele tá falso, vai para true, se tá true, vai para falso. E é assim que ele controla qual olho que vai aparecer, né? Se é o olhinho aberto, normal, ou se é aquele olhinho com riscado. Faltou o nosso botão. A gente vai usar o botão aqui do form também, que é esse carinha aqui. Vamos colocar o botão aqui. Aí aqui ele vai chamar criar conta. Aí agora vai faltar o quê? A gente vai precisar chamar, né, esse componente que a gente acabou de criar. A gente vai precisar chamar ele aqui para ele aparecer lá. Então primeiro vamos importar ele aqui. Import form. Opa, tem que ficar aqui dentro. Form register from components e form register.view. E aí, para o componente saber que a gente está fazendo essa importação aqui, a gente usa os componentes e coloca o nome dele aqui. Aí quando a gente faz isso, a gente já pode chamar aqui no código pelo nome que a gente colocou lá, só que é sempre com letra minúscula e, por exemplo, aqui o register é a segunda palavra, né? Então ele fica separado por hífen. E agora sim, se a gente voltar aqui e dar uma atualizada na nossa tela, ele já vai aparecer o formulário. Aí agora a gente vai adaptando. Por exemplo, esse 0 aqui é o contador de caracteres da senha. Ó, e aqui tá vendo que quando eu digito em cima, tá digitando embaixo também. A gente provavelmente esqueceu de trocar aqui no formulário qual que vai ser o campo que vai salvar a senha e a confirmação de senha. Ó. Aqui no vModel, o vModel da confirmação de senha é exatamente o mesmo da senha. Então tem que vir aqui e trocar e colocar aqui password confirmation. E aí, se a gente voltar aqui e ver, agora já tá certo. Vamos colocar aqui uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, o olhinho tá funcionando. E aí aqui a gente vai colocar... Vou colocar diferente ali de cima, só para ver se ele vai bloquear. Bom, ele não bloqueou o botão, então a gente provavelmente esqueceu de colocar a regra no componente. Ó. Aqui, as regras do Password Confirmation, o sotaque é obrigatório e tem a quantidade mínima de caracteres. Eu vou trocar essa quantidade mínima de caracteres pelo Password Match, né, que é o que deveria estar aqui. Então, agora ele vai dar certo. Atualizar novamente. Aí a gente coloca um nome, um e-mail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui vamos colocar 1, 3, 2. E aqui ele já começa falando que precisam ser senhas iguais. Então se a gente colocar certinho, aí ele libera o botão para clicar.
Uma coisa que eu notei é que ele não está funcionando a validação do e-mail, tá? Então, aqui no e-mail ele está chamando e-mail rules, mas não existe essa informação aqui dentro do data, né? Aqui fora, ele está dentro de rules.email rules, né? Então a gente vai trocar aqui. Aí agora sim, ele só vai liberar o botão quando o e-mail estiver válido. Beleza, então a parte visual tá funcionando legal, pelo menos as validações. E aí vamos fazer já da tela do login pra gente já matar essa parte de componentes. O formulário do login é a mesma ideia de registro, só que ele vai ter menos campos, né? Então, vamos copiar daqui já tudo. E aí, a gente só tira o que a gente não precisa. Que é a confirmação de senha e a parte do nome. A gente só precisa do e-mail, da senha, e aqui vai ser entrar. Beleza. E aí aqui a gente não pode esquecer do nosso data. A gente vai tirar o nome, password confirmation, esse carinha aqui também não precisa, password match também não precisa. A gente esqueceu de importar o form de login no login, né? Então aqui vamos pegar também a mesma estrutura que está aqui dentro, o card, né? O título do card. Aqui vai ser entrar, aqui vai ser form login. E vamos importar ele aqui. Opa. Faltou a gente fechar o nosso form aqui. A gente esqueceu de fechar o form. Me deu um erro aqui quando salvou. Vamos ver aqui. Aí, agora sim, tá. O nosso formulário básico de login também tá pronto. Aí, nosso próximo passo agora é deixar já certinho os cliques dos botões, tá? Para o nosso componente de form também não ficar tão carregado e com mais responsabilidade do que deveria, né? Quando a gente clica no botão, ele vai ter que ter uma ação, né? Que é pegar todos esses dados daqui, o nome, o e-mail, a senha que criou, e enviar para o componente pai, que é o register. E aí ele que vai fazer o trabalho de se conectar com o Firebase e criar a sua conta, tá? Para esse carinha aqui não ter mais responsabilidade do que ele deveria. Aí agora vamos criar esse método do validate aqui. A gente não tem ele. Então a gente chama aqui a parte de methods. E todos os nossos métodos vão ficar aqui. Vamos chamar o validate. E aí o que vai acontecer aqui? Primeiro a gente tem que verificar se esse formulário é um formulário válido, certo? Para isso tem um método do próprio Reachify para fazer isso, que é esse carinha aqui. Ele vai pegar e vai validar se o form que está aqui dentro desse componente é um form válido, tá? Aí, ele sempre vai retornar um boolean, então a gente pode fazer assim. Se isso aqui for true, não precisa colocar um igual true, porque ele já entende só isso aqui, porque o valor de retorno dessa função é um boolean já, então não precisa fazer a comparação. E aí aqui a gente vai criar uma constante user register e a gente vai coletar todas as informações que a gente precisa para mandar para o nosso componente pai. No caso, o nome, this.name, tá? Para a gente acessar
tudo que está dentro do data, aqui dentro dos métodos, sempre tem que usar this, porque ele vai procurar aqui dentro. Aí aqui o e-mail, this.email, e o password. Opa, completou errado aqui, this.password. O password confirmation não precisa, porque ele é só para validação lá dentro, tá? E aí aqui a gente vai usar um outro método do view, que é o emit. O emit, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai emitir um evento pro componente Py. Então aqui no caso o evento pode ter um nome e você pode passar os parâmetros. É assim que esse componente aqui vai conversar, né, com o componente Py dele. Então ele vai pegar as informações que mudaram dentro desse data e mandar para o Py dele, que no caso é o register. Aí o nome, a gente pode chamar de register mesmo, aqui podia ser qualquer nome, tá? Aí você escolhe o nome que faça mais sentido para o contexto. E aí a gente passa como parâmetro o user register. E aí para isso aqui funcionar legal, a gente tem que vir aqui no componente Py. E aqui, ó, no lugar do form register, a gente vai chamar o evento. É igual o evento de clique do botão lá que a gente tem. Aí aqui a gente vai ter um método, vai ter que ter um método aqui dentro, methods. E aí vamos chamar ele de create Firebase user. Vamos colocar assim. Aí vocês podem colocar o nome que vocês acharem que faz mais sentido. E aqui vai ter que ter um parâmetro user, pode ser só user. E aí, dentro desse parâmetro aqui vão vir as informações do usuário que a gente colocou, né, que o componente filho vai mandar pra gente. Vou colocar um console log aqui só pra gente ver as informações e testar se vai funcionar. Ele tá dando um erro aqui. Eu esqueci. É porque eu esqueci de colocar aqui chamar o método aqui, né, que a gente criou. Aí a gente pode chamar só assim, não precisa do parâmetro, porque ele vai receber esse que tá aqui, então ele vai pegar só aqui embaixo, tá? Agora que salvou, ele compilou certinho. Vamos testar agora se isso vai funcionar. Criar conta, vou abrir aqui o nosso console. Vamos apagar esse milhão de erros aqui, vamos testar. Teste. Colocamos as senhas. E vamos tentar criar conta. Ó, aqui ele já printou as informações que a gente colocou, então funcionou certinho, né? O nosso componente filho enviou as informações para o componente pai. Beleza? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o formulário de login, tá? Então ele tem aqui o método validate, eu vou só copiar o daqui para ficar mais fácil. E aí a gente tira o nome e aqui vamos chamar de login. Aí a mesma coisa funciona para cá. Aqui @login Firebase. Aí a gente cria um método aqui embaixo. Vamos testar lá também para ver se deu tudo certo. Já posso uma conta. Só atualizar aqui para evitar. Vou colocar aqui o e-mail rebeca@gera.com.br. Aí deu certo também, ele já printou aqui o e-mail e a senha que a gente colocou. Beleza? Aí agora o nosso próximo passo é fazer de fato a integração com o Firebase, tá? A gente vai configurar o Firebase e fazer o login e criar a conta de fato e testar, né? Pra ver se vai funcionar. Para começar a nossa configuração no Firebase, a gente vai precisar ter uma conta do Google, né? Obviamente.
E a gente vai precisar acessar esse site aqui, console.firebase.com. Se vocês digitarem Firebase Console, ele já vai abrir. E aí ele vai abrir nossa telinha aqui e a gente vai adicionar um projeto novo, que vai ser o projeto do workshop. Aqui eu já fiz um de teste aqui, mas vou fazer um novo com vocês. Aí aqui a gente coloca o nome, Workshop Web App Vue.js. Aí clique em continuar. Aqui é só continuar também. Aqui é só para conta do Google Analytics, só escolher a padrão e criar o projeto. Aí ele terminou de criar o projeto, a gente clica em continuar. E aí ele já vai abrir essa tela aqui do projeto. Aí pra gente fazer as configurações para funcionar a autenticação, a gente vai vir aqui nessa parte de Authentication. Aí ele vai aparecer essa primeira tela aqui, mas é só clicar em primeiros passos. Esperar ele carregar. Aí aqui, nessa parte aqui de Sign-in Method, a gente vai em e-mail e senha e clica aqui em editar a configuração. Aí a gente ativa aqui, tá? E salva. Depois disso, a gente volta aqui para a visão geral do nosso projeto. Aí a gente vai vir aqui, ó, no sinal. Aqui tem as plataformas, né? iOS, Android e Web. Aí a gente seleciona a plataforma que a gente quer, no caso Web. E aí aqui, vamos dar um apelido para o Web App, vamos chamar de Workshop Vue.js. Aqui não precisa marcar isso aqui, a gente clica em registrar o app. E aí ele vai dar umas credenciais do Firebase, tá? Essas credenciais aqui são as credenciais que vocês vão utilizar para fazer a configuração no aplicativo, tá? Isso aqui são informações confidenciais, então geralmente isso aqui tá num arquivo separado que você não sobe no Git, ou sobe só uma vez, né? Então fica encriptado ou alguma coisa assim. Aí vamos fazer, a gente vai usar isso aqui lá na configuração do Firebase, mas voltando aqui no Vue, a gente vai instalar agora a biblioteca do Firebase, tá? npm install Firebase. Aí é só esperar ele instalar. Beleza, ele terminou aqui de instalar, então agora a gente vai fazer a configuração dele aqui nos plugins. Então é só criar um arquivo novo, Firebase. Eu vou pegar a configuração pronta aqui já para ser mais rápido, tá? Então a gente vai importar o Vue, vai importar a biblioteca do Firebase, vamos importar o nosso Store, que é onde a gente vai ter algumas configuraçõezinhas. E aí a gente vai copiar essas informações que ele passou aqui pra gente, tá? Eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui. E aí mais pra frente, quando a gente for usar, eu explico. E aqui é só as configurações pro Vue enxergar o Firebase certinho, tá? Aí a gente vai ter que vir aqui no index também e fazer ele importar o Firebase. Beleza. Aí essa é a configuração básica do básico. E como eu falei, isso aqui são informações sigilosas, então não é o ideal estar aqui, tá? Fazendo aqui mais pra gente ver como funciona e ver funcionando, tá? Vai funcionar, mas não é o ideal. Bom, daí agora a gente vai criar o módulo do usuário aqui na nossa Store, tá? Vai se chamar user.js. Aí a gente tem que vir aqui e importar ele também. Import user from .modules. E tem que chamar ele aqui também. Aí não pode esquecer que aqui no main a gente tem que importar a Store também, senão o Vue não vai conseguir achar e nunca vai funcionar.
Então vamos colocar aqui store. E aqui store também. E tem que chamar aqui. Beleza, ele tá falando... Ah, tá, ele falou que a gente tá importando a store, mas nunca tá usando por enquanto, né? Beleza. Aí, aqui dentro do nosso user, a gente vai colocar as nossas actions, mutations, os getters, tá? E é por aqui que a gente vai controlar o estado da nossa aplicação. Então, vou montar a estrutura básica aqui que todo módulo vai ter, tá? Então, ele sempre vai ter essa const do state, const dos getters. Os getters vão basicamente ser uma pontezinha para pegar as informações que estão no state. Const das actions e a const das mutations. Essa parte eu deixei explicando um link na aula passada, tá? Sobre o Vuex e o estado, tá? É bem legal vocês darem uma lida, porque explica com um jeito mais teórico como funciona, o que é o estado, o que são os getters, as actions e as mutations, tá? Mas bem a grosso modo, o estado vai ser o estado mesmo da informação. Então a gente vai ter aqui um user, aqui que vai ficar salvo o usuário que está logado na nossa aplicação atualmente. E aí eu vou criar aqui uma outra variável, um outro dado que chama reSession, para a gente saber se o usuário está logado ou não, tá? Aí aqui nos getters a gente vai ter um método que vai só pegar a informação e retornar o estado ali pra gente, tá? Então ele vai retornar state.user. Ele só vai retornar o dado que está atualmente no estado da nossa aplicação. E aí a mesma coisa para o reSession. Tá, vou colocar aqui já. Aqui faltou uma vírgula. Beleza? E aqui dentro da action, a action a gente vai chamar, é o que a gente vai chamar dentro dos nossos componentes. E a action vai ser o que vai chamar uma mutation e a mutation vai ser o que vai alterar o nosso estado, tá? Então a gente vai ter uma action aqui que vai adicionar o usuário no nosso estado. E aí a gente tem o commit e aqui tem o payload. O payload aqui, no caso, é só um parâmetro, tá? Então ele pode chamar de parâmetros, pode chamar de Batman, não tem problema, é um nome qualquer, tá? É só para fazer sentido. E aí o commit vai ser o que vai chamar a mutation, tá? Que a gente vai ter. Então a gente vai ter aqui commit. E eu vou criar uma mutation aqui que vai chamar setUser. Aí os parâmetros dela vai ser o state e o payload. E aí o que ela vai fazer, basicamente, vai fazer uma cópia do estado, tá? Que a gente tem, state copy, recebe o state atual da aplicação, e aí o state copy .user, que é o nosso usuário atual, vai receber o payload. Então aí ele vai receber a informação atualizada do usuário que a gente vai passar para ele aqui. Tá, então aqui dentro das aspas a gente chama o setUser e aqui a gente passa o payload. E aí a gente vai fazer uma outra verificação, tá? Se tiver payload, ou seja, se ele não vier nulo, a gente vai pegar e vai mudar também o estado da nossa sessão. Então quer dizer que ele tem uma sessão. Então a gente vai criar outra mutation ali, setSession, e vai passar true para ela. Aí aqui embaixo vai ter vírgula setSession. E aí é a mesma coisinha, tá? Vou copiar aqui já. Opa. Só que aqui no lugar de user vai ser reSession. E aí essa aqui vai ser a estrutura básica do estado do nosso usuário. Só que a gente esqueceu uma coisa aqui embaixo. Export default. Tá? Pra gente poder usar isso aqui. State, action, getters, tá? E mutation.
Beleza. Escrevi tudo errado aqui. Bom, o nosso próximo passo agora é fazer de fato o cadastro com o Firebase, né? Agora que a gente já tem a configuração básica no nosso aplicativo, tá? Então eu vou pegar aqui umas coisas prontas já do Firebase, tá? Então aqui a gente tem que importar o Firebase, import Firebase from Firebase. E aí aqui embaixo, basicamente, a gente chama o Firebase que a gente importou ali. E isso aqui são métodos de autenticação do próprio Firebase, tá? Tanto o auth quanto esse aqui, create user with email and password. A diferença só é que a gente vai passar aqui os parâmetros que a gente tem para ele, tá? Então aqui a gente vai passar o nosso user.email, user.password. E aí, quando isso aqui dá sucesso, né? Quando dá certo, ele vai entrar nesse DEM. E aí ele tem esse parâmetro data. Aí é onde a gente vai também chamar a função de update profile para a gente salvar o nome do nosso usuário. E aí depois, só depois que isso aqui dá certo, a gente vai lá e vai redirecionar ele para a tela de login, tá? Aí esse aqui é do próprio Vue. Eu já mostrei antes para vocês, ele basicamente só redireciona para a tela que tem esse name que a gente passar para cá, para ele. E aqui, quando isso aqui não dá certo, daí ele vai cair nesse catch aqui e retornar um erro, tá? Eu vou trocar isso aqui, vou colocar só um console log. Tem que trocar isso aqui também só para user. Bom, agora já dá pra gente testar e ver se vai funcionar, se a gente não esqueceu de nada. Vou voltar aqui na nossa home, criar conta. Aí vou colocar um nome, vamos colocar um e-mail. A senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, e vamos tentar criar conta. Bom, como a gente não colocou nenhuma mensagem de sucesso, não vai aparecer uma mensagem de sucesso, mas ele redirecionou a gente para a tela de login, que era o comportamento que a gente queria que ele tivesse quando tudo desse certo, né? Então vamos conferir agora no Firebase se apareceu aqui, né, o usuário que a gente acabou de criar. Ó, vocês podem ver, já apareceu um usuário aqui que a gente acabou de criar. Último login, e aqui vem as informações do usuário. Vamos criar um outro só para certificar de que deu certo. Opa, cliquei errado. Criar conta, vamos colocar aqui Batman@gmail.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Criar conta. Redirecionou a gente para o login. Vamos atualizar aqui. E aí ele já criou. Então a nossa, pelo menos criando a conta no Firebase, a gente já tá. Aí agora falta a gente pegar a parte de fazer o login, né, na nossa aplicação. O login é bem parecido com a parte de cadastro, tá? Também são métodos já do próprio Firebase. E aí a gente vai vir aqui, vamos importar o Firebase. Deixa eu pegar agora um método aqui, a gente já tem o nosso método aqui, vou só trazer para cá um método do Firebase, tá? Para não ficar digitando tudo. Então, é bem similar ao outro, então a gente chama o Firebase.auth e aqui tem um método já do Firebase, tá? Esse método aqui não tá no nosso código, ele vem da biblioteca que a gente está importando aqui. E aí a gente passa o e-mail, o password. E aqui ele está chamando aqui um método, né? This.redirectUser. Só que a gente não tem criado esse método aqui. A gente pode redirecionar aqui dentro, acho que é melhor. Vamos já colocar aqui
E aí a gente, quando logar, ele tem que enviar para algum lugar, né? Então a ideia é que ele envie para uma dashboard, que é onde a gente vai ter as informações da aplicação que a gente vai criar, né? Que a gente vai consumir uma API, vai listar alguns dados, então vai estar lá, vai ser lá que vai estar. Então vamos criar só essa dashboard aqui para a gente fazer o teste e ver se vai funcionar tudo certinho. Tá, vou criar então aqui uma view para dashboard, template. Vou colocar só uma div aqui, olá. E aí depois a gente vai fazer um negocinho para colocar o nome da pessoa aqui, da pessoa que tá logada, tá? E aí tem que colocar aqui nas rotas também. Dashboard. Aí uma coisa importante é que quando a gente logar o nosso usuário na aplicação, ele tem que salvar a informação do usuário que está logado no estado, né? Para ele não perder essa informação. Então, a gente vai chamar agora as actions que a gente criou lá. Toda action, para você utilizar ela, você tem que usar um método que chama mapActions. Esse carinha aqui. Aí, aqui você pode chamar as actions que você criou. Pode ser qualquer action que você criar. Se você tiver outros módulos aqui dentro, independente de quantos sejam, onde esteja, você pode só pegar o nome dela aqui e vir e colocar aqui, tá? Só que aí o mapActions é uma importação, tá? Ele vem do Vuex. Então a gente importa ele de lá. Então a gente coloca aqui mapActions from Vuex. E aí, quando der sucesso o nosso login, a gente vai chamar essa action, tá? Aí a gente faz assim, this.addUser. E aí a gente passa as informações do usuário que tá logado, beleza? Aí é legal a gente salvar o nome dele, por enquanto, né? Como o que a gente tá fazendo é bem simplesinho, a gente vai salvar só o nome. .displayName. Esse displayName é o nome que a gente passou lá no registro, tá? Cadê? Aqui, displayName, que é o que a gente falou para ele salvar o nome do usuário. Então a gente vai pegar ele aqui de volta. E o e-mail, data.user.email, beleza? Daí isso aqui já é suficiente. Agora a gente pode descomentar também esse método aqui que a gente criou. É um método próprio do Firebase também, que ele vai enxergar sempre que o estado do usuário mudar. E aí ele vai passar as informações novas para o nosso estado também, tá? Isso aqui é outra forma de você chamar a action lá, usando o dispatch, tá? Direto. E aí a gente tira a importação aqui. Na nossa dashboard, agora que a gente tem que o nosso usuário vai ser salvo no estado da aplicação, a gente pode chamar um getter para pegar o current user, né? Que é o cara que está logado atualmente, que é esse getter aqui que a gente criou, getter, para pegar as informações do estado. Então, vamos voltar na nossa dashboard. Os getters estão sempre no computed, que é uma parte do ciclo de vida do Vue. Depois é legal vocês darem uma lida. Eu vou deixar o link também no nosso slide. Mapgetters, beleza? Ele já fez a importação sozinho, tá? A gente vai precisar importar. E aqui é o mesmo esqueminha, só que, né, muda que agora é um getter, não são as actions. E aí aqui a gente chama o nome que a gente colocou lá, que é current user. Bom, daí a gente vai ter o data aqui também, que é só pra gente salvar o nome do usuário, username. Aí uma outra parte do estado do Vue que a gente vai utilizar é o mounted. O mounted é uma função do Vue, ela também faz parte do ciclo de vida, então sempre que a aplicação for montada, né, tipo, montou a tela, ele vai passar por aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso this.username,
receber this.currentuser.name, tá? Então ele vai receber o nome do usuário atual que está logado. E aí a gente vai chamar aqui em cima. Sempre que a gente for chamar alguma variável que está no data, a gente tem que abrir chaves assim, tá? Aí a gente pode chamar user tanto no data, se for um método também, qualquer coisa que for chamar, para ele reconhecer o que está aqui para baixo, tem que chamar assim, tá? Quando for para exibir o texto. Aí vamos testá-la agora, ver se a gente não esqueceu de nada. Atualizar a tela aqui. Bom, vamos pegar o usuário que a gente criou e vamos tentar logar. Sim, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E entrar. Ah lá, ele já redirecionou a gente para dashboard e apareceu aqui, olá, Rebeca, que é o nome do usuário que está logado. Se a gente limpar aqui os cookies para deslogar, né, perder o estado e tudo mais, e tentar logar com... Opa, cliquei errado de novo. Já passou uma conta, vamos tentar logar com o Batman que a gente criou. Aí ele já logou também, tá? Aí agora tem um porém, né? A gente não quer que usuários que não estejam logados acessem a dashboard da nossa aplicação, tá? Então do jeito que tá, se eu só bater na dashboard, ele vai carregar ela normal, beleza? E aí não é isso que a gente quer, então a gente vai fazer alguns tratamentos para não acontecer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no app.view, a gente vai chamar o getter para pegar o usuário que está logado atualmente. Tá, então eu vou só colar ele aqui para ser mais rápido. Vou tirar esse aqui que a gente não vai usar agora. E aí a gente vai usar um outro carinha do ciclo de vida do view, que é o watch. O watch, como o nomezinho dele diz, ele está sempre assistindo. Então a gente vai fazer ele assistir o getter do usuário. Então sempre que o usuário mudar, ele vai estar assistindo e vai ter algum tipo de ação. Aqui é só o parâmetro. Aqui nesse carinha aqui sempre vai estar as informações do current user, né, que está logado, que é o valor de retorno disso aqui. Aí a gente vai verificar se tiver um current user, a gente vai redirecionar para nossa dashboard. Ok, então tipo, abrir a home, se já tiver salvo no estado as informações de um usuário logado, ele vai mandar para dashboard. Aí aqui nas nossas rotas, opa, eu esqueci de importar os getters. Nas nossas rotas aqui, a gente vai colocar uma informação aqui que se chama meta. No meta, você pode colocar variáveis para variáveis que são próprias desse componente, próprias dessa rota. Tá? Então aqui a gente vai ter requires of true, beleza? Escrevi errado aqui. E aí isso quer dizer que essa rota aqui, ela sempre vai requerer uma autenticação. As outras que não têm essa informação, o próprio view assume que é um requires of false, então a gente não precisa colocar nas outras, tá? Daí, aqui no nosso index, a gente vai colocar uma outra configuraçãozinha para saber para onde mandar o nosso usuário, se ele estiver logado ou não. Tá? E aí aqui a gente tem essa constante, que chama requires of, e o que ela vai fazer? Ela vai ver se a rota que a gente está indo requer uma autenticação, tá? Se ele requer autenticação. E se tem um usuário autenticado, então ele vai na nossa store, vai pegar o getter do REST session, que é aquele getter que a gente criou, e vai verificar se ele tá true ou false, né? E vai guardar essa informação aqui. E aí aqui, ó, se é uma rota que requer autenticação, mas não está autenticada, você vai para a tela do entrar.
Se for uma rota que não requer autenticação, mas você está autenticado, segue normal, e se não cair nenhum desses casos, segue normal também, beleza? Aí faltou a gente importar a história aqui, ele tá pedindo, porque a gente tá usando ela ali. Store from... Beleza, e agora vamos testar isso, tá? Eu vou limpar aqui os nossos cookies para ter certeza que vai tirar o estado do usuário e tudo mais. E aí vamos acessar o barra aqui, que é a nossa home normal. E aí vamos tentar acessar o dashboard para ver se vai funcionar. Ele tem que direcionar a gente para a tela de login. Aí ele mandou a gente para a tela de login, porque a gente não tá logado, beleza? E aí, se a gente logar, vamos logar aqui. Acho que eu errei a senha. Aí ele me logou. Agora vamos ver o que acontece se eu bater direto em outra rota aqui, por exemplo, o barra, né? Que seria a home. Ele redireciona a gente para dashboard, beleza? Acho que esse é um comportamento mínimo para você evitar que uma pessoa que não esteja logado acesse uma tela que ela não pode entrar. E se você estiver logado, você seja redirecionado para onde você tem que entrar quando estiver logado, para não ter que logar de novo. Eu não vou mexer na estilização da tela aqui, vou deixar essa parte com vocês. Mas novamente vai estar no GitHub a estilização completa, certinho, para vocês conferirem. Se tiverem alguma dúvida, sei lá, como que eu ponho a cor nesse botão, troco a cor da letra, mudo aqui, deixo que aqui ele tá com uppercase, né, tá tudo maiúsculo, como é que eu mudo para ficar normal? Vai estar tudo lá, o mais parecido possível com o layout que tá aqui, tá? Aí eu vou só explicar para vocês rapidamente o que são esses dois componentes que eu deixei aqui. Pronto, já, tá? Esses dois componentes, um é um botão, né, Filled Button, é um botão preenchido, e o outro é o Outlined Button, que seria um botão que tem só a bordinha, tá? Esses dois botões, eu criei eles pra gente fazer esses dois botões aqui de baixo. Então, o botão de não possua conta, que é o botãozinho que tem só a borda, e o outro botão que é o botão completo, que ele tem a cor completinha dele, não tem borda de outra cor nem nada. E aí, por que eu fiz esses dois específicos? Porque eles são iguais nas duas telas, né? Só muda o texto, né? Então fica mais fácil da gente reaproveitar. A gente não precisa fazer 4 botões, a gente faz 2 e troca e chama para as outras duas telas. Ah, mas eles têm textos diferentes. Legal. O Vue tem uma propriedade que chama props, olha só. E aí a gente pode atribuir uma propriedade para o botão, por exemplo, o texto, né? Que é o que vai mudar de uma tela para outra nesse botão. Aqui no outro botão, que é o botão preenchido, ele tem duas props, que é o texto e o icon. E pode ter várias props, quantas props você quiser. É assim que você consegue reaproveitar o componente. Aí, para ele emitir as informações, né, para você pegar o clique desse botão, é a mesma premissa dos outros botões que a gente utilizou. Então, você vai ser sempre um emit, tá? Clicou no botão, vai ter o emit. E você envia o evento de clique pro componente pai, ou seja, o componente que você chamar, e lá você vai ter um método que vai fazer alguma coisa. Então aqui já vai de bônus para vocês os dois botões. Eu vou colocar a estilização deles, ou se eu não me engano eles estão estilizados, já não lembro como estão. Mas aí para chamar ele nas views é da mesma forma que chama os outros componentes. Você faz a importação aqui, chama aqui dentro do componente, e aí você coloca aqui no lugar que você precisa colocar. Outra ideia legal de componente para a gente fazer, esse ou aqui, ele vai estar nas duas telas, então não tem por que você fazer isso duas vezes. Faça um componente e depois só chama ele na outra tela. Isso tudo
já vai estar no Git para vocês olharem quando vocês estiverem fazendo, provavelmente, tá? Então dá para conferir lá. Então a gente já consegue criar uma conta, logar, já tem uma dashboard para a gente fazer na próxima aula, tá? E é isso, gente, por esse vídeo. Eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, entrar em contato no LinkedIn. Não fiquem com vergonha. Eu também tô aqui, tô aprendendo a gravar vídeo, tô aprendendo a mexer com as coisas diferentes. E é uma troca de conhecimento. Então, qualquer coisa, tamo aí. E até o próximo vídeo.